Bom dia a todos. Agradeço imensamente a oportunidade da tarefa, do encontro com todos vocês, os que estão agora na sala virtual e os que também irão assistir a esse nosso evento posteriormente. Envio um grande, grande abraço fraterno a todos, desejando que Jesus nos abençoe agora e sempre. Bem, eu trouxe para vocês no dia de hoje um tema que eu preparei e que combinei com a Rosarinho, a temática, mente sã em corpo são, abordando também os mecanismos dessa interação entre mente e corpo físico. Então, vamos lá. Embora seja um conhecimento que é da nossa vivência, nós sabemos, eu não estou conseguindo progredir os slides, não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Não consigo. Doutora, tem ali uma setinha na barra de baixo do seu ecrã, para o outro lado. Para o lado esquerdo? Do ecrã para a direita. A sua direita. Do ecrã para a direita, sim. Tem duas setinhas e um livrinho no meio. Mais para o lado. Então, é no livrinho, na apresentação? Não, mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Mais um. Mais um. Outro. Outro. E é na setinha, essa. Ah, sim, pois não, vamos lá. Ah, agora deu certo. Perfeito. Vamos lá. Embora seja do nosso conhecimento usual o fato de que mente influencia no corpo, porque quando passamos por uma situação difícil, como quando estamos ansiosos, o nosso corpo reflete esse estado da mente, existem muitas pesquisas comprovando esse conhecimento cultural. Então, segundo essa literatura que eu estou citando, aqui embaixo em verde, mente e corpo interagem de maneira poderosa em uma via de mão dupla. Assim, não só fatores psicológicos podem contribuir para o início ou agravamento de vários distúrbios físicos, como eu acabei de citar, como também doenças orgânicas podem afetar o nosso estado de saúde, o nosso ânimo, a nossa disposição mental. E também ainda é fato observável que as emoções afetam algumas das funções corporais. Eu vou tratar disso em detalhes um pouquinho mais para frente. Quais são essas funções corporais? A frequência cardíaca que fica acelerada, a pressão arterial, a transpiração ou sudorese, os padrões de sono e a secreção também de ácidos graxos, por exemplo, que existem nos nossos órgãos internos, como é o caso da mucosa do estômago. Bem, esse conhecimento é tão antigo que nessa literatura aqui, a Biblioteca Científica da Life, uma edição já muito antiga também, de 1964, eu trouxe essa figura que é emblemática. Ela representa uma pintura feita por um artista italiano, Hieronymus Bosch, e se chama A Extração da Pedra da Loucura, retratando a concepção medieval que supunha ser a loucura uma ocorrência por conta de uma pedra no cérebro. Eu tenho certeza, meus caros amigos, que essa pedra no cérebro era a pineal, a glândula pineal, porque ela tem concreções minerais. Então, existe até uma cultura também de que quanto mais idoso o indivíduo, mais mineralizada vai ficando a pineal. Hoje em dia, existem controvérsias sobre esse conceito. Mas então a glândula pineal, que é de fácil acesso cirúrgico, ela era identificada nos cérebros das pessoas que morriam e quando se fazia a autópsia do cadáver, então encontravam aquela glândula que é ímpar e mediana, durinha, porque ela tem concreções minerais. Então achavam que as pessoas que tinham esse distúrbio mental era por conta dessa pedra no cérebro, né? E faziam, então, um verdadeiro ritual para a extração dessa pedra no cérebro. Observem que nessa figura existe a figura do médico, que naquela época era chamado de físico, e de algumas figuras religiosas, porque era um verdadeiro procedimento sacral, não é? Invadir a intimidade do cérebro.
Mas isso mostra, então, que desde muito tempo se sabe desse mecanismo de interação entre mente e cérebro. Bom, a ciência atualmente, ela tem dados maravilhosos sobre isso. Então eu vou trazer a contribuição do Dr. Ian Stevenson nessa publicação, que resume muitos dos artigos que ele publicou a respeito. O Dr. Ian Stevenson, ele estudou no mundo todo, principalmente no Oriente, 2.600 casos de crianças até os 4 anos, mais ou menos, que tinham memória de uma vida anterior, com detalhes impressionantes. Então, ele foi estudando, ele foi acompanhando, ele foi confirmando esses dados, e desses 2.600 casos de crianças estudados, ele conseguiu estabelecer 65 relatórios minuciosos, com detalhes impressionantes. Então, ele observou também nessas crianças marcas de nascença, malformações congênitas relacionadas à vida anterior, particularmente nos casos em que houve, na encarnação anterior, o desencarne por morte violenta. Os relatos do Dr. Ian Stevenson são fantásticos. Bem, continuando o trabalho desse pesquisador de renome internacional, ele disse assim: a mais importante consequência da aceitação da reencarnação como lei biológica é o estabelecimento da dualidade corpo-mente. Por quê? O Dr. Stevenson, ele, nesse trabalho, ele faz a exposição das numerosas opções de entendimento, de explicação desse fenômeno. Porque crianças muito pequenas, geralmente até os 4 anos de idade, relatam vivência de encarnação anterior. Então, ele foi uma por uma, e ele conclui, no final, que a hipótese da reencarnação é a que melhor explicaria a ocorrência desses fenômenos. Vejam bem, meus amigos, a ciência, é um cientista desse renome internacional que está aventando como mais aceitável a hipótese da reencarnação como lei biológica para explicar esses fenômenos. E ele ainda conclui mais, ele enxerga além, porque ele diz assim: a mais importante consequência da aceitação dessa opção da reencarnação como lei biológica é o estabelecimento da dualidade corpo-mente. Outra conclusão fantástica, porque, de modo geral, a ciência acadêmica, especialmente no campo da neurociência, ela tem tendência materialista. Grandes cientistas, neurocientistas da atualidade, eles acreditam que só existe a realidade do corpo físico, o cérebro, e do trabalho do metabolismo do cérebro é que resultam funções como a inteligência, a consciência, a memória, não é? Então, é uma postura materialista. O Dr. Ian Stevenson, ele está trazendo a possibilidade bem aceitável da dualidade corpo-mente, dizendo: no conceito reencarnacionista, a mente não depende do corpo para existir. Nós espíritas sabemos isso, né? Mas quando a gente vê essa elucubração, essa reflexão, com conclusões fantásticas dentro do contexto da ciência acadêmica, nós ficamos muito animados com isso. Bem, ainda o Dr. Stevenson, ele enxergou mais um passo além, porque ele começou a perceber: se existe a realidade entre mente e corpo físico, que são de naturezas muito diferentes, tem que haver um elemento intermediário. Então, ele idealizou, teoricamente, a existência de um veículo da mente, que ele chamou de psychophore, um veículo não material do ponto de vista da estrutura da nossa matéria, dizendo assim: esse veículo da mente, o psychophore, carregaria a individualidade com todas as suas memórias e características de uma vida para outra, modelo que imprimiria no embrião ou feto as marcas de nascença, malformações ou algum outro tipo de característica física trazida de vida anterior. Vocês já devem ter imaginado que esse psychophore do Dr. Ian Stevenson corresponderia a estruturas idealizadas por outros autores,
Por exemplo, os campos mórficos ou morfogênicos do Dr. Rupert Sheldrake, aquele biólogo britânico radicado nos Estados Unidos. Ele considera que todos os seres vivos têm uma matriz eletromagnética. Vocês devem também ter feito correlação entre a idealização do modelo organizador biológico proposto pelo brasileiro Dr. Hernani Guimarães Andrade. E na doutrina espírita, com o próprio perispírito, não é? Então, é impressionante como a ciência acadêmica, ela vem aos poucos confirmando elaboração, informação que já é trazida pela doutrina espírita há muitos anos, portanto, de maneira pioneira. Vamos ver também a influência da mente, não só de uma encarnação para outra, como tratou o Dr. Stevenson, como também a influência de uma outra mente sobre a nossa mente e, consequentemente, sobre o nosso corpo físico. Então, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que eu acabei de citar, nesse livro, A Mente Move a Matéria, que eu recomendo fortemente, ele diz assim, voltando a uma trajetória histórica. O médico Charcot, o psiquiatra Charcot, no hospital de Salpêtrière, lá em Paris, ele conseguia suprimir ou provocar sintomas mórbidos no corpo físico, como é o caso de estigmas e marcas na pele, em pacientes histéricas de sua clínica, mediante sugestão hipnótica. Depois, o Dr. Bernheim, em outra cidade, Nancy, ele conseguia fazer a mesma coisa, não só em pacientes histéricas, mas também em pessoas normais, que eram igualmente suscetíveis à sugestão hipnótica. Então, eu me lembrei bem, e o doutor Hernani também comenta, que neste caso, para que outra mente interfira na nossa mente e, consequentemente, no nosso corpo físico, existe a necessidade de uma coisa chamada aceitação. Porque ninguém modifica o corpo de outra pessoa, a mente de outra pessoa, se não houver aceitação, acolhimento dessa sugestão estranha. Então, eu trago como exemplo, no livro Libertação, de André Luiz, capítulo 5, aquele caso de licantropia. Licantropia é uma variação da chamada zoantropia. Vamos lembrar, né? Zoo, animal, antropós do grego, ser humano. Então, é a figura humana que aparece com atributos animais. Esse caso de licantropia é uma variedade da zoantropia, porque licos do grego quer dizer lobo. Então, existe uma passagem interessante em que uma mulher desencarnada, ela tem muitos débitos, porque ela assassinou o próprio marido e 4 filhinhos, e ela tem um remorso muito grande, complexo de culpa, com manchas no perispírito. Ela chega no plano espiritual e, por sintonia, ela acaba chegando numa falange obsessora. Então, o chefe da falange obsessora, que é Gregório, quem lê o livro vai se lembrar, ele começa a interpelá-la, a acusá-la, dizendo: você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Ora, à medida que o julgador repetia essa afirmação, ela, profundamente influenciável, fragilizada pelo seu complexo de culpa, ela aceita a sugestão hipnótica dele e ela vai modificando a sua fisionomia, até modificar completamente as características do seu perispírito. Então, ela, apesar de ser um perispírito humano, ela apresenta-se com atributos animais, né? Modificando a sua face como se fosse a de uma verdadeira loba. Esse é um caso típico de influência de outra mente na mente da criatura, existindo aí necessariamente esse modelo de aceitação da sugestão hipnótica, né? Bom, mas vamos ver por que tudo isso acontece. Vamos em André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 11. André Luiz fala da natureza da mente. Ele diz assim: a mente é uma estação transmissora e receptora de ondas mentoeletromagnéticas que mantém interligados todos aqueles encarnados ou desencarnados que pensam e sentem pelo mesmo padrão vibratório. Não por outra razão, no livro dos Médiuns, Kardec ele esclarece que todos nós somos mais ou menos médiums,
porque o tempo todo nós estamos em sintonia vibratória, pelo fato de todas as mentes serem estações transmissoras e receptoras de ondas mento-eletromagnéticas, no padrão vibratório de seu pensamento e de seus sentimentos, né? Quando eu li essa expressão ondas mento-eletromagnéticas, eu tive cuidado de passar mensagem para um grande amigo meu aqui do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Loures. Ele é da Associação Médico Espírita de Guarulhos. Ele é físico e filósofo. Então eu liguei para ele e disse: Marcos, bom dia, meu amigo, como é que você vai? Marcos, eu estou preparando uma palestra para as jornadas portuguesas com muita alegria, e eu me dei com essa expressão, ondas mento-eletromagnéticas. O que é isso? Ele disse: professora, a ciência física não sabe o que são ondas mento-eletromagnéticas. A física sabe o que são ondas eletromagnéticas. Então, meus amigos, vocês vejam que, mais uma vez, a obra de André Luiz é pioneira em trazer informações que a ciência só depois de muitas décadas vai estudar e vai confirmar, né? Então, é mais um conhecimento pioneiro. A nossa mente emite o seu pensamento, os seus sentimentos em ondas mento-eletromagnéticas. E Emmanuel fala o que da mente? Em Pensamento e Vida, capítulo 1. Ele diz assim: mente é o espelho da vida em toda parte, campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. E ele continua ainda: nos seres primitivos, a mente aparece sob a ganga ou canga do instinto. Eu não sei, aí em Portugal ou em outros lugares, o significado desse termo, mas para nós aqui no Brasil, ganga ou canga, um dos significados é daquele apetrecho em forma triangular de madeira que os fazendeiros colocam no pescoço dos bois para que eles não consigam atravessar a cerca. Então, aquilo pesa, né, no pescoço do boi. Então, nos seres primitivos, a mente tem o peso ainda da canga do instinto. Nas almas humanas, entre as ilusões que salteiam a inteligência. Então, existem vários níveis, né? André Luiz, mesmo em Mecanismos da Mediunidade, fala que nas almas, a mente, ela se transmite através de pensamento e sentimento no ser humano em ondas curtas, médias e longas, dependendo do nosso estado vibratório. E nos espíritos aperfeiçoados, nos seres angelicais, é um diamante precioso a retratar a glória divina. Quando eu li essa expressão, mente é o espelho da vida em toda parte, eu procurei explicar isso, ou tentar entender isso, usando uma metáfora. Então, eu encontrei na internet essa figura, um sol com os seus raios luminosos batendo no espelho e refletindo. Então, o que eu fiz com essa figura? Eu coloquei o sol como representando o espírito, que é a fonte dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Imaginei os atributos do espírito: inteligência, vontade, consciência, razão, livre-arbítrio e outros, né? Então, a mente como espelho, que vai refletir todos os atributos do espírito, vai levar isso como mensagem, como informação para o meio físico, para o meio fenomênico, através do pensamento. Então, o que chega no meio físico, de uma mente para outra mente, da nossa mente para o corpo físico, de uma encarnação para outra encarnação, permeia todo um processo em que o agente de realizações físicas, tanto no nosso plano físico quanto na erraticidade, no plano espiritual, é o pensamento. E por que eu estou dizendo isso? Olha o que André Luiz diz em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. O pensamento como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico. Encontramos o pensamento por agente essencial. E a explicação disso vem em seguida. Ele, o pensamento, ainda é matéria, a matéria mental. Outra coisa que o meu amigo Marcos Vinícius Loures, meu amigo físico e filósofo, diz que a ciência acadêmica ainda não sabe a natureza dessa matéria mental, não é? Então, vamos reler a frase.
O pensamento ainda é matéria mental, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos químicos, né, que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos. Então, não adianta nós procurarmos na tabela periódica dos elementos materiais quais os elementos que comporiam essa matéria mental a que se refere André Luiz em Mecanismos da Mediunidade, ao explicar para nós o que é pensamento. Então, olha que coisa interessante. O espírito, ele reflete na mente todos os seus atributos com informações que são levadas ao meio físico e extrafísico através de uma matéria sutil, uma matéria mental, que é o pensamento. Isso é muito bonito, porque no livro dos médiuns, no item 58, está a explicação de tudo. Olha o que nós lemos lá. O espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria. Esse, para mim, é um conceito básico, é a minha leitura. Muito embora eu deva dizer para vocês que Kardec está se referindo, nesse item 58, à atuação do perispírito, como uma matéria através da qual matéria o espírito vai agir sobre a matéria do corpo físico e sobre a matéria de modo geral, até nos fenômenos de efeitos físicos. Mas eu penso, isso é uma leitura minha, que deve essa expressão, o espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria, eu penso que seja um conceito aplicável em outras situações, como é o caso agora que nós estamos falando do pensamento. Por que é o pensamento, né? Conforme eu já falei agora, citando André Luiz e Emmanuel, por que através do pensamento que acontecem os fenômenos, tanto no plano físico quanto no extrafísico? Porque o pensamento é matéria, a matéria mental. Quanta informação pioneira da doutrina espírita nós já temos, e vamos ver quantos anos vai demorar para a ciência acadêmica confirmar esse conhecimento pioneiro trazido por André Luiz e Emmanuel. Bem, vamos voltar a essa figura, né, de que a mente é o espelho vivo da alma. Bom, Emmanuel, em Pensamento e Vida, no capítulo 1, ele continua: o pensamento é força mento-eletromagnética, criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, que percorrem o espaço com velocidade determinada. Então, quantas vezes, tanto André Luiz quanto Emmanuel insistem em falar do pensamento como essa força eletromagnética que percorre o espaço exterior, né, fora da nossa mente, para levar as informações relacionadas aos atributos do nosso próprio espírito. André Luiz em Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, eu chamo a atenção para que a primeira edição deste livro é de 1958. Olha o que ele diz pioneiramente também. A partícula do pensamento, vejam bem, ele usa a partícula do pensamento porque o pensamento é matéria, não é? Como ele já disse atrás, a matéria mental. A partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. Eu fico imaginando o nosso pensamento emergindo do espelho da nossa mente, percorrendo os espaços, e ele vem assim com um colorido, um halo colorido, representado pelo sentimento, pelas nossas emoções, sejam elas no campo positivo, sejam elas no campo negativo, né? Mas, de qualquer forma, sempre a partícula de pensamento é acompanhada desse halo, desse colorido do sentimento, que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. Bom, então, a ciência também, depois de muitos anos, vocês se lembram da primeira edição que eu citei, do Evolução em Dois Mundos, 1958. Agora, na década de 1990, entrando nos anos 2000, essa cientista americana, a doutora Candice Pert, em dois livros dela muito expressivos, Moléculas da Emoção e Conexão Mente-Corpo-Espírito, ela fala disso, do papel das emoções e dos nossos sentimentos na atuação do corpo físico, da mente, através do pensamento. Então, ela fala do papel dos ligantes. Vamos ver o que é isso. Ela diz assim:
Cada célula do nosso corpo possui milhares de receptores, no modelo chave-fechadura. Então, é assim, vem uma informação de dor, é como se fosse uma chavezinha escrito dor. Ela vai nas células procurar a fechadura correspondente àquela pequena chave. Então, os receptores, eles têm especificidade. Então, cada célula tem milhares de receptores. Os veículos dessas informações, ou seja, então, seja luz, som, pensamento, sentimentos, o veículo dessa informação é representado por hormônios, por neurotransmissores, que são substâncias secretadas pelos neurônios, e peptídeos. Ela chama isso de ligantes. Então, quando chega num receptor um ligante, ou seja, uma informação, forma-se entre os dois, nesse regime de chave e fechadura, uma molécula da emoção, que ela chama. Então, várias moléculas da emoção que são sintonizadas umas com as outras constituem um acorde emocional. Assim, por exemplo, na música, quando nós nos sentamos na frente de um piano e fazemos um acorde, nós pegamos algumas notas que são coerentes entre si. Por exemplo, acorde de Dó maior, Dó, Mi, Sol, não é? Então, as moléculas da emoção, quando elas se reúnem de maneira a se sintonizarem concordantes, segundo a doutora Candice Pert, elas formam um acorde emocional, que representa o vínculo entre o corpo físico e os estados não físicos da consciência. Olha que coisa interessante, a doutora Candice Pert confirmando o que está escrito em André Luiz, né? Em Evolução em Dois Mundos, em 1958. A partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Continua a doutora Candice Pert. O que está na mente, portanto, está no corpo e vice-versa. Até ela propõe que a gente use um termo para explicar essa unidade corpo-mente. Tal é o fluxo de energia que flui entre o corpo e a mente, entre a mente e o corpo o tempo todo. Ela quer usar o termo corpo-mente, como sendo uma palavra só. Porque ela diz, você pensa com o seu corpo e com as palavras que você diz. Então é impressionante como, numa palestra aqui em São Paulo, o grande escritor espírita Hermínio Miranda, ele disse assim, os poetas, os artistas já sabem aquilo que os cientistas ainda estão procurando. Então eu me lembrei dessa poesia desse grande poeta português, muito admirado por nós brasileiros, Fernando Pessoa, na personalidade de Alberto Caeiro, no seu poema O Guardador de Rebanhos, vamos ver o que ele diz. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Olha, Fernando Pessoa, na personalidade de Alberto Caeiro, pegando essas duas faces, não é? Da razão, do pensamento e das emoções. Quando ele diz sei a verdade, é uma função cognitiva, intelectiva, sei, eu sei a verdade e sou feliz. Sou feliz. Aí essa expressão já cai no campo da emoção, né? Então é impressionante como André Luiz disse uma coisa lá em 1958, a doutora Candice Pert está confirmando isso na visão da ciência, já na década de 1990 e entrando no anos 2000, e o próprio poeta, né, Fernando Pessoa, na personalidade de Alberto Caeiro, já tinha essa noção antecipada em relação à ciência, como disse aqui numa palestra o nosso querido confrade Hermínio Miranda. Isso é muito bonito, né? Bem, a doutora Rita Carter, que é uma cientista, aliás, neurocientista, nesse seu livro maravilhoso, Mapping the Mind, no capítulo 4, ela fala que tudo isso tem uma base funcional, morfofuncional.
Porque existe uma conversa neuroquímica entre dois setores do cérebro, suportando, sustentando esse fato de que as emoções, os sentimentos, dão um colorido aos nossos pensamentos. Quais são essas duas regiões? Eu estou mostrando, então, aqui uma figura que eu mesmo fiz do cérebro, não é? Em corte, assim. Então, nós vamos ver essa estrutura bem aí central, ela é composta por várias outras estruturas. Chama-se sistema límbico. O sistema límbico é um conjunto de estruturas do nosso cérebro que trabalham na manifestação de comportamentos acompanhados de emoções. Existe uma conversinha desse setor com outro setor, que é o lobo frontal, que trabalha com funções cognitivas, com tudo que é de razão, com toda a função intelectiva. Então, existe essa conversa entre o sistema límbico, emoção, e a área e o córtex do lobo frontal, que trabalha com funções cognitivas ou intelectivas. Bem, ela conta o caso de um paciente do Dr. Antônio Damasio, é um neurocientista português, radicado nos Estados Unidos, materialista, né? E então esse paciente chamado Elliot, ele teve um tumor exatamente nessa região de conexão entre a conversa neuroquímica do sistema límbico com a área frontal. Os cirurgiões, quando extirparam o tumor, romperam as ligações entre essas duas áreas. O que aconteceu com o Elliot? Ele perdeu a capacidade de sentir, de escolher. Então, o doutor Antônio Damasio relata o seguinte, que ele colocava para o Elliot cenas assim dramáticas de um edifício pegando fogo, as pessoas pulando lá de cima, desastres, e ele ficava impassível. Então, o doutor Damasio lhe perguntava, o que você está sentindo? Ele falava, eu sei que isso é um horror, mas eu não sinto esse horror. Eu penso, meus amigos, que ele tinha isso registrado no sistema límbico, mas como ele perdeu as conexões com a área pré-frontal, onde você toma consciência do que está acontecendo, essa emoção dele não caía no plano do consciente. Então, ele não se dava conta que estava sentindo. Eu não sou psicóloga nem psiquiatra, mas eu tenho a impressão, pergunto isso aos meus amigos dessa área, que se alguém fizesse uma regressão de memória no Elliot, eu acho que lá no banco de memória dele, bem lá no fundo, deviam estar registradas essas impressões do horror das cenas que ele via, mas que não conseguia ter consciência de que sentia esse horror. Então, a doutora Rita Carter explica, é porque faltava-lhe o feeling, aquela coisa assim que faz com que a gente entenda o que está acontecendo, né? Que nós chamamos aqui no Brasil de cair a ficha. Você chega numa situação diferente, você olha, você não sabe, de repente cai a ficha, você tem entendimento de tudo do que está acontecendo. Então, faltava o feeling para o Elliot, tanto que ele não tinha firmeza para nenhuma decisão, nem das mais simples, por exemplo, o tempo ia chover, ele não sabe se ele leva o guarda-chuva, se ele não leva, até as atitudes mais importantes da vida, a pessoa perde esse feeling para decidir, sabe por quê? Porque os autores dizem, não existe decisão imparcial. Toda nossa decisão, seja qual for, até dos juízes, ela é sempre elicitada, motivada pelo elemento emocional. Então, atrás das nossas decisões, das nossas escolhas, sempre existe um empurrãozinho dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Bom, então já sabemos que a mente influi no corpo físico. Então, vamos perguntar, como pensamentos e sentimentos atuam no nosso corpo físico? Quais os lugares dessa conexão? Quais os sítios dessa conexão? Então, vamos ver. Em Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, André Luiz, 1958. Olha as informações pioneiras que vêm aqui outra vez. Vamos ver, então, macrosítios dessa conexão entre mente e corpo físico. Então, nessa figura que está mostrando a cabeça de um ser humano, eu destaquei ali com aquele círculo em amarelo o lugar do tálamo, também chamado região do diencéfalo. É uma região bem central no nosso cérebro, né?
Vamos ver o que André Luiz fala a respeito. O centro coronário, vocês se lembram daqueles centros de força do perispírito, o veículo intermediário, que corresponde ao Psycho-4 lá do Dr. Stevenson? Olha o que André Luiz diz. O centro coronário, através de um conjunto de núcleos do diencéfalo, dessa regiãozinha aí em amarelo, possui no tálamo, que é uma das regiões do diencéfalo, para onde confluem todas as vias aferentes ao córtex cerebral, à exceção do olfato, vasto sistema de governança do espírito. O que a gente entende, então? O córtex cerebral, que tem estruturas muito diferenciadas para intermediar o processamento das informações, emitir respostas, fazer associação de ideias e muitas outras funções, ele não recebe a influência do espírito diretamente, não. O espírito, através do centro coronário do perispírito, emite a sua determinação para o tálamo, e o tálamo é que vai retransmitir essas informações para o córtex cerebral. Então, todas as vias sensoriais que estão levando informações ao córtex têm que passar pelo tálamo. Eu falo para os meus alunos que o tálamo é uma espécie de secretária, não é? Então, vai chegar alguma coisa lá no chefe, então a secretária que analisa primeiro e manda para esse lugar ou para aquele lugar. A única via sensorial que não passa pelo tálamo é o olfato, porque na evolução filogenética, o tálamo apareceu antes, aliás, o olfato apareceu antes do tálamo. Então, ele não se vê na obrigação de passar pelo tálamo. André Luiz continua a informação nesse livro Evolução em Dois Mundos. Aí no tálamo, nessa delicada rede de forças, verte o pensamento ou fluido mental por secreção sutil não do cérebro, mas da mente. Então, nessa postura espiritualista, André Luiz está confirmando que o pensamento é uma emanação da mente, naquele espelho. Lembra que André Luiz falou? A mente é o espelho da vida em toda parte. E não do cérebro, como supõe a corrente materialista dentro da neurociência. Então, vamos esmiuçar na obra de André Luiz algumas coisas que ele fala sobre esses macrosítios de atuação da mente no corpo físico. Então, em Missionários da Luz, capítulo 2, esse livro é de 1945, olha o que ele diz, citando a glândula pineal. A glândula pineal é a glândula da vida mental, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos, segregando unidades força como poderosa usina. Sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Então, nós já estamos entendendo, olha, o perispírito, através do centro coronário do perispírito, vai atuar no tálamo, que, por sua vez, manda as informações para o córtex cerebral e para outros sítios. Vai atuar também na glândula pineal, não é? Porque a glândula pineal ela tem dois fluxos. Ela tem um fluxo orgânico, através da melatonina, e ela tem um fluxo vibratório, segundo André Luiz está explicando nesse livro Missionários da Luz, capítulo 2, né? Ela, como poderosa usina, ela secreta unidades força, que vai suprir de energias psíquicas todos os locais autônomos do nosso próprio corpo físico. Ele ainda fala que a mente se une também ao tronco encefálico. O tronco encefálico, para quem não é da área, é essa regiãozinha que eu estou mostrando, abaixo do cerebelo, não é? Então, nós temos tronco encefálico, cerebelo e cérebro. Então, olha o que André Luiz diz em 2 livros dele, em Obreiros da Vida Eterna, ao tratar do desencarne, do desligamento do perispírito e de locais do corpo físico, e em Evolução em Dois Mundos também, quando ele diz que durante o sono, o desprendimento do espírito se faz mantendo ligações com o tronco encefálico, especialmente na chamada fossa romboide. O que é a fossa romboide? Para quem não é da área, eu vou explicar. Olha, aqui tem a massa do tronco encefálico, em cima o cerebelo, e entre os dois tem uma cavidade. O assoalho do tronco encefálico é chamado de fossa romboide. Então, André Luiz está dizendo que a nossa mente, ela atua diretamente através do centro coronário, no tálamo, na glândula pineal,
na fossa romboide do tronco encefálico, né? Então, é uma coisa interessante, porque quando a gente vai ao livro No Mundo Maior de André Luiz, especialmente nos capítulos 3 e 4, a custa do que, com os meus queridos amigos Dr. Décio André Júnior e Dr. Sérgio Lopes, escrevi aquele livro O Cérebro Triuno ao Serviço do Espírito. Então, Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele fala que a nossa casa mental tem 3 andares. Cada um dos andares corresponde a um bloco do nosso cérebro. O primeiro andar, que registra as aquisições do passado, interage com essa parte mais profunda do nosso cérebro, não é? Exatamente como André Luiz está dizendo: tálamo, glândula pineal, tronco encefálico. O segundo andar da casa mental, que registra os nossos fatos do aqui, do agora, do presente, interage com o córtex cerebral, sensorial e motor. E, finalmente, o terceiro andar, onde nós projetamos ideais e metas que queremos atingir, interage com o lobo frontal, né? Então, a gente, de começo, poderia pensar, bem, a mente, né, uma estrutura tão importante, ela tem que chegar a que nível do nosso cérebro? O nível mais evolutivamente sofisticado é o que corresponde ao terceiro andar da casa mental, o lobo frontal. Então acho que é lá. Não, não é. É no primeiro andar, né? Parece até uma coisa contraditória, mas é exatamente isso que acontece. É uma coisa absolutamente lógica, porque se nós formos analisar a evolução filogenética do cérebro triuno, do sistema nervoso central de todas as espécies, então, aqueles animais mais simples, que ainda não têm diferenciação no seu córtex cerebral, a sua mentezinha ia se ligar aonde? Ia se ligar no que já tem, que é exatamente essa parte mais profunda, né? E depois essa massa vai se desenvolvendo e vai se expandindo, com prioridade para o lobo frontal. Então, André Luiz está dizendo, com todas as letras, que a mente se une ao que Calderaro chama, no livro No Mundo Maior, de cérebro inicial. Não é? Isso é uma coisa muito bonita. Mas a ciência depois vem confirmar isso, porque esse grande neurocientista, Penfield, numa publicação de 1975, O Mistério da Mente, capítulo 5, eu tenho uma edição desse livro publicada pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo, onde eu trabalhei durante muitos anos, né? Essa edição que eu tenho, ela foi publicada em 1985. Então, nesse livro, Penfield declara o seguinte, olha, ele chama toda essa região que André Luiz, que Calderaro e André Luiz do Mundo Maior chama de cérebro inicial, Penfield chama de tronco cerebral alto. É exatamente a mesma coisa. Então, ele diz assim, olha que coisa interessante. O indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencéfalo, tálamo, né, como nós vimos, porta de entrada e saída da mente. Ele continua explicando que grandes perdas de córtex cerebral, e ele estudou isso em soldados da Segunda Guerra Mundial que tiveram traumatismo crânioencefálico. Grandes perdas do córtex cerebral não implicam em perda da consciência, enquanto lesões ou interferências no funcionamento do tronco cerebral alto podem abolir completamente a consciência. Hoje a gente sabe que o conceito de morte do ponto de vista legal em medicina, e também em medicina veterinária, ele está atrelado ao estado normal, morfológico e funcional do tronco encefálico. Porque mesmo que o córtex cerebral esteja íntegro, mas houver uma lesão irreversível do tronco cerebral, então, nos casos da chamada, é declarada a chamada morte encefálica, né? Dispondo o indivíduo para a possibilidade de doação doação de órgãos. Então, é isso aí. Bom, eu estive com a doutora Marlene Nobre, e quem está aqui no meio entre a doutora Marlene Nobre e eu é a dona Cacilda, mãe de uma menininha aqui de uma cidade do estado de São Paulo, que é da Marcela, que é uma menininha que nasceu com o diagnóstico de anencefalia. Nós estivemos lá em audiência pública no Supremo Tribunal Federal, em 2008, explicando para os ministros
que essa criaturazinha, esse feto diagnosticado como anencéfalo, que é uma expressão totalmente inadequada, ele tem pelo menos o tronco cerebral alto, onde se liga e se desliga a consciência, segundo o Penfield, né? Então, eu e a doutora Marlene estivemos lá para dizer isso para os ministros. Então, depois a doutora Marlene coordenou esse livro, A Vida do Anencéfalo, explicando tudo isso, né? Bom, então, no caso do anencéfalo, que é um termo inadequado, porque ele tem encéfalo. O que ele tem é uma malformação no encéfalo, né? Ele tem perda de... Ele tem não formadas algumas partes do córtex cerebral. Então, o recado final é esse. Todo feto com desenvolvimento organizado do corpinho físico dentro do útero da mãe, batimentos cardíacos e outras funções viscerais, tem pelo menos o cérebro inicial macrocítio de ligação com a consciência. Portanto, a gente que é espírita e tem essa visão de que essa criatura está em processo reencarnatório, nós somos favoráveis à vida do anencéfalo e absolutamente contra o seu abortamento, né? Bruce Lipton, no seu livro A Biologia da Crença, ele fala já dos microcítios, o papel da membrana celular como microcítio dessa interação entre mente e corpo físico. Então, ele diz assim, olha, ele é tão apaixonado pelo estudo da membrana celular que ele faz um trocadilho. Então, ele fala Magic Membrane, né? Porque ele fala que a membrana celular é o cérebro da célula, contendo os segredos da vida. Então, ele diz assim, a membrana celular ela representa a continuidade entre o meio intracelular e extracelular, pelas chamadas proteínas integrais de membrana, as PINs. Existem as PINs receptoras, que captam sinais físicos e campos de energia, como luz, cor, pensamentos, e transfere essas informações para as PINs executoras, que estão já do lado de dentro da membrana, no citoplasma. Essas PINs executoras é que vão ativar ou não os genes que estão dentro do núcleo da célula, né? Então, ele conclui, Bruce Lipton, as funções das células são geradas por sua interação com o ambiente e não pelo código genético. Então, tudo isso de que informações do meio exterior, e ele diz, olha, não só sinais físicos, mas campos de energia como luz, cor, pensamentos, interferem na nossa célula, né? Então, isso faz parte já de um campo recente da ciência, da biologia, que é a epigenética, ramo da ciência que estuda as mudanças herdáveis da expressão dos genes, mas não alteram a sequência do DNA, né? Então, fatores ambientais, pensamentos, sentimentos, são fatores epigenéticos que acabam interferindo, acabam promovendo modificações nas células do nosso próprio corpo físico. Nesses microcítios, então, de repente, começou o foco a ficar em cima dos chamados microtúbulos. O que são microtúbulos? Microtúbulos são os tubinhos que existem dentro do citoplasma das nossas células, formados por moléculas que são chamadas tubulinas, alfa e beta, que eu representei nessa figura aí, em colorido assim, rosa e azul. Esses tubinhos, cada grupinho de 3 se reúne formando um outro tubo, são 9 conjuntos de 3 microtúbulos, e esse novo túbulo é chamado de centríolo, né? E André Luiz, já em Evolução em Dois Mundos, capítulo 7º, ele se refere a isso pioneiramente. O centro celular, ou centríolo, que é formado pelos microtúbulos, é o lugar onde se faz a junção das forças físicas e espirituais em que o impulso mental de natureza eletromagnética opera o movimento dos cromossomos. Então, ele já está dizendo da atuação dessa energia eletromagnética no centro celular, ou centríolo, que é formado por microtúbulos, né? Bom, como é que essa história começou? Numerosos tipos de estudo relacionam o citoesqueleto celular formado por microtúbulos a processos cognitivos, como na disfunção mental da doença de Alzheimer, em que se encontra paralelamente um desarranjo na estrutura dos microtúbulos.
Mais recentemente, nas últimas décadas, quando se incentivaram os estudos do cérebro de pessoas que desencarnavam portadoras dessa doença de Alzheimer, em que uma das características principais é a perda precoce de memória. Então, eles começaram a estudar de todas as maneiras o que eles encontravam nas células, principalmente do cérebro. Desarranjo dos microtúbulos. Então, começaram a fazer um estudo de trás para frente. Ah, então, nesse caso, essa criatura tinha Alzheimer. E aqui existe um desarranjo dos microtúbulos, nesse outro paciente também, no outro também, no outro também. Será que existe uma correlação entre a mente dessas criaturas e essa estrutura do citoplasma chamada microtúbulo? Começaram a estudar. Tem vários estudiosos fazendo esse estudo, né? Então, por exemplo, o britânico Penrose e o americano Hameroff, eles na década de 1990 começaram esse estudo, e essa literatura que estou citando, ela traz uma informação assim, resumindo, fazendo uma análise de tudo que eles já tinham publicado, que mais ou menos diz o seguinte: a mudança de configuração das proteínas dos microtúbulos, lembra das tubulinas alfa e beta? Representa o evento de ligação entre a dimensão quântica do pensamento e a dimensão clássica das estruturas celulares. Esse é o início do processo por intermédio do qual o que pensamos vai plasmar todas as ações do nosso corpo. Olha que interessante, né? Penrose e Hameroff, portanto. Existem outros modelos, como é o caso do modelo microtubular de Tuszynski. Quem fala muito bem disso é Jeffrey Satinover, no seu livro Cérebro Quântico. Então, o Tuszynski, ele verificou de maneira mais expressiva no próprio organismo agentes emergentes do organismo, como é o caso, por exemplo, da temperatura fisiológica, do pH do tecido extracelular, né? E fez também a diferença de comportamento dos microtúbulos dos neurônios do cérebro com as outras células do nosso próprio corpo físico. É um modelo bem interessante. E esse aqui, do Pribram, teoria quântico-holográfica, eu achei ela muito interessante porque ela diz assim, olha, evento quântico-holográfico no processamento da informação no córtex cerebral. É a atuação da mente sobre o cérebro, né? E olha a informação. Ativando neurônios que funcionam no modo ondulatório. Porque, de modo geral, na neurociência, a gente sabe que os neurônios se transmitem através de sinapse, que é uma fenda, é uma pequena cavidade, onde, no interior da qual é secretado um neurotransmissor que faz a passagem da informação de um neurônio para o outro neurônio. É um mecanismo de contiguidade, não é? Mas eu achei muito interessante esse modelo do Pribram, porque talvez ele esteja se referindo a esses neurônios que funcionam no modo ambulatório, ao que Calderaro diz no livro No Mundo Maior, de André Luiz, no capítulo 4. Há neurônios que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Mais uma informação pioneira na obra de André Luiz, porque hoje a ciência acadêmica, a neurociência, ainda não sabe a natureza desses neurônios que recolhem as impressões da consciência, né? Muito bonita essa informação. Então, vamos chegando à conclusão, já estou encerrando, de que nossa mente, nosso corpo, o estado da nossa mente vai se refletir no estado do nosso corpo e vice-versa. Então, eu cito 2 livros do Dr. Deepak Chopra, que é um médico indiano, psiquiatra indiano radicado nos Estados Unidos. A Cura Quântica e a Saúde Perfeita. Então, ele diz assim, olha, todos os órgãos e sistemas do nosso corpo possuem equivalente quântico. Será que ele está se referindo ao perispírito? No corpo quântico, que é de natureza mais sutil, o potencial de energia é infinitamente maior que no corpo físico. Existe um constante fluxo silencioso da inteligência com a emissão de impulsos que criam, controlam e transformam o seu corpo físico. E ele continua. Qualquer coisa em seu corpo pode ser alterada com o lampejo da intuição, com o exercício da vontade. Tecidos adiposos, eles se renovam a cada 3 meses. A mucosa do estômago em 5 dias, a pele em 5 semanas, o nosso esqueleto em 3 meses.
98% dos átomos do nosso corpo são renovados a cada ano. Então, ele diz, olha, para modificar a expressão física do seu corpo, você precisa aprender a reescrever o software da sua mente. Ou seja, reescrever aquilo que depende de você colocar no interior da sua mente, que são pensamentos e sentimentos, né? É como aqui no nosso computador. O computador tem o hardware, que é o sistema todo de funcionamento dele, mas os programas, as informações que nós colocamos no computador representam o software. Então, nós temos possibilidade de reescrever o software da nossa mente e depois alterando, modificando para melhor a expressão dos atributos da nossa mente no nosso corpo físico. Então, voltando ao Bruce Lipton, nesse seu livro Biologia da Crença, eu chego a lembrar uma expressão de uma música brasileira que fala, deixa a vida me levar. Então eu pergunto, mas é a vida que me leva ou eu que levo a vida, né? Olha o que Bruce Lipton responde à minha pergunta sem ouvi-la. Concentrar meus estudos na biologia da membrana celular foi uma mudança de foco fascinante para mim. Me fez passar de cientista agnóstico a místico e acreditar que a vida eterna está muito além do corpo. Olha a ciência chegando na realidade do espírito. Não vai demorar muito. A ciência vai chegar a demonstrar a realidade do espírito. Ele continua, o controle de nossa vida não depende de sorte, mas sim de nós mesmos. Deixamos de ser meras vítimas de nossos genes para nos tornarmos senhores do nosso destino. Que maravilha, né? Que coisa mais bonita. Então, em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, nos capítulos 5 e 6, fala dos agentes de indução dos estados mentais. Então, tudo que nós fazemos, o que sentimos, o que pensamos, e um grande agente de indução para melhor, para reescrevermos o software da nossa mente, é nos dedicarmos à melhora dos nossos valores morais. E nada mais do que treinar o exercício dos valores morais do que o exercício do amor ao próximo, né? Olha a Clarice Lispector, numa frase dela, um amigo meu me chamou para cuidar da dor dele. Coloquei a minha no bolso e fui. Que coisa, né? Isso traduz bem tudo aí. Não por outra razão, Emmanuel define saúde como sendo perfeita harmonia da alma, ou seja, a cura dos males físicos através da cura dos nossos males morais, né? E qual é a nossa maior referência para que nós possamos reescrever o software da nossa mente? A maior referência dos nossos valores morais é Jesus, né? No Livro dos Espíritos 625, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta direta e simples, vede Jesus. Então, nós vamos, neste momento, agradecer essa figura extraordinária do nosso mestre, que certamente com muita dificuldade e em nobre missão, ele veio encarnar aqui na nossa terra para nos trazer tantas lições, né? Muito embora nós não tivéssemos ainda capacidade para entendê-las de maneira mais direta. Tanto que as suas lições nos foram traduzidas verbalmente, quase sempre através de parábolas, de historinhas, não é? Mas a sua vida, os seus exemplos, é que norteiam a nossa caminhada para reescrever o software da nossa mente, fazendo com que, à medida que nós conquistarmos uma mente sã, também teremos um corpo são. Então, meus amigos, agradeço muito a oportunidade, me despeço para vocês, com muita gratidão, desejando que Jesus os abençoe a todos, agora e sempre. Muito obrigada.